idealiza para a final, né? Até para entender como vai ser o encaixe. Eu falei, o Paulista para mim é fase de teste. Eu só não gosto dessa coisa, vou poupar porque não quero machucar. O cara vai machucar no treino também. Eu sou a favor de poupar quando o cara tem um desgaste ou na necessidade ali de você fazer teste, trocar. O Paulista é esse laboratório. Óbvio que se ele fizer um teste num clássico e tomar uma piaba, a coisa desanda, né? É que tá, né? Então tem que saber dosar essa questão ali de você rodar o elenco para saber quem vai encaixar no seu sistema. E o Carpini chegou agora. Então é um processo ali dele de conhecer, de ver quem vai assimilar o que ele pensa de futebol, quem vai entregar sem a bola aquilo que ele espera. Ele é um cara que cobra muito essa intensidade. Vamos ver como é que o São Paulo se comporta. Paulista é teste até a página 2, né? E essa página 2 são os clássicos. E principalmente esse clássico. Mas vai ser o quarto clássico, vai ser o quarto jogo dele no comando do São Paulo. Mas é clássico. O clássico contra o Corinthians. Tá. O quinto jogo dele será contra o Palmeiras na Supercopa. Tá valendo, filho. Beija a santa e vai pro campo. Fala isso pro torcedor. Lembra o Vitor Pereira quando chegou no Corinthians, a sequência que ele pegou? E ele reclamava disso até o fim da passagem dele? Então, até o planejamento está sendo feito em função disso, né? O caso do Lucas, por exemplo. O Lucas está sendo guardado para os dois clássicos contra os rivais. Isso é claro. Então, o jogo que dava para testar, ele aparece pontualmente no meio da sua campanha no Paulista. Ontem foi um desses jogos. E acho que o São Paulo se deu até bem. Como a gente falou aqui, o Mirassol e o Novo Horizontino. Sim. O Mirassol é muito parecido com o Novo Horizontino nesse sentido, né? Tem um trabalho. São times que têm um trabalho. São times que podem classificar. São times com série no nacional, no campeonato nacional. São adversários diferentes desse campeonato. O São Paulo começa ontem com 3 zagueiros, depois muda também para a sequência do jogo. Defensivamente preocupou ontem a atuação do São Paulo, o gol sofrido, algumas chances que o Mirassol acaba criando. A Nath chamou a atenção que o gol que o São Paulo sofreu é o gol que o São Paulo vinha sofrendo. E ainda porque tem 3 ou 2 zagueiros, né, prof? Com 3 já sofreu, com 2 também já sofreu. Eu acho que é uma questão ali de posicionamento. Entrosamento também dos caras que não vinham jogando junto. Culpa do Carpini não é, porque ele está chegando agora. Mas agora é responsabilidade dele. Tem que prestar atenção nisso, né? E o São Paulo perdeu o seu grande zagueiro, né? O seu melhor zagueiro, o seu zagueiro de maior futuro. E também sem o Arboleda. São dois caras a menos ali, né? 2 titulares que não jogaram. Agora, as opções são mais fartas do meio para frente. Sim, tem muita gente. Acho que isso é claro, né? E eu não citei também, Suma, um jogador de um gol histórico, o Nestor. Nestor não jogou no ano ainda, né? Porque a gente viu o São Paulo campeão da Copa do Brasil com Pablo Maia, Alisson, Nestor, Lucas, Rato e Caleri, que me parece que inicialmente seria o time ideal do meio para frente. Agora, o Luciano é um jogador que vai jogar muitas vezes. O Rames é uma incógnita. O Rames, acho que o São Paulo não tem de se adequar ao Rames. Tem de saber o que o Rames pode oferecer ao time, né? Agora, o Nicão talvez vire uma opção. O Galopo inteiro é uma opção interessante. Os 2 pontos que chegaram são opções interessantes. Eric Ferreira. Enfim, tem muita gente para jogar do meio para frente no São Paulo. Ontem, o São Paulo, ainda que com o gol anulado, né, o São Paulo me parece que até consegue esse empate. A gente está destacando aqui times de segunda divisão que quase subiram. O torcedor fica preocupado ou é isso um começo de trabalho? Porque ao mesmo tempo vocês falam de clássicos que estão chegando e é um time que precisa também, em clássico, responder. Penso que o cara vai jogar o 4º jogo dele, um clássico contra o Corinthians, num lugar onde ninguém venceu, nem ele, nem Dorival, enfim, nenhum outro técnico. E o 5º jogo dele já é a Supercopa. Vocês puxam por onde? O professor e a Nath estão do clássico ali. E aí, Prats, é algum empate que preocupa ou tá valendo? Não, tá na conta. Tá na comanda. O São Paulo dos grandes foi o que melhor estreou, mas enfrentou o adversário mais fraco. Isso também tem que ser levado em consideração. O Santo André hoje é um time pior que o Botafogo, pior que o Guarani, pior que o Novo Horizontino. Isso não invalida que o São Paulo jogou melhor que os seus rivais do estado. Ontem já era um outro tipo de jogo. O nível já era muito mais alto, mais exigência, mais dificuldade. E o Carpini está fazendo o que a gente falou aqui que o treinador pode fazer nessa fase do Paulista, né? Porque a gente está olhando para o São Paulo classificado para o mata-mata. São Paulo fora do mata-mata é algo impensável, né? Então, nesse momento, ele vai observar o time talvez em um jogo com 3 zagueiros, talvez com linha de 4 em outro jogo, talvez com 3 jogadores mais de marcação, talvez com 2 pontas. Eu acho que a hora é agora. Por mais que eu não diminua, obviamente, o peso do Corinthians em Itaquera semana que vem,
do Palmeiras na Supercopa do Brasil no outro final de semana. Isso é uma coisa. E isso não pode invalidar que é um começo de trabalho. Pode ser um começo de trabalho positivo, com resultados bons e jogos bons. Pode ser um começo de trabalho mais complicado, com tropeços, derrotas, mas é começo de trabalho. A gente tem de avaliar, pelo menos, jogo a jogo, o que o Carpini vai apresentar e ainda está muito no início. Mas tem um título sábado. Mas vamos com calma nesse título, porque é o seguinte, esse jogo, Supercopa do Brasil... Olha lá, ele vai pôr embaixo do tapete, professor. Gente, assim, é muito de cada um. Para mim, o estadual é mais importante que a Supercopa do Brasil. Tem gente que acha a Supercopa do Brasil mais importante que o estadual. Tem eu não ranking acho. aí de publicação que deu o mesmo número de pontos para estaduais e Supercopa. Eu não. O estadual tem 100 anos. É isso. Agora, e a Supercopa é um jogo só. Agora, que se o Carpini ganha, se ele ganha Itaquera e ganha esse título, ele vai ser super valorizado. Contra Corinthians e Palmeiras, os dois maiores rivais. O Palmeiras, principalmente, um rival até de uma rivalidade mais forte recentemente. É uma rivalidade técnica. E são os dois que estão brigando dentro do estado. E o Corinthians, o São Paulo nunca venceu lá. Agora, se eu sou o Carpini, eu boto minha cabeça no travesseiro tranquilo em relação a esses primeiros jogos, porque o time desenvolveu o futebol. Gostou? Independente. Peraí, mas primeiros jogos até o Clássico. Sim, os que ele fez. Tá. A estreia contra Santo André, o São Paulo precisou de um tempo para resolver aquele jogo. Resolveu rápido. Resolveu rápido. Cumpriu sua missão. E ontem em Mirassol, contra um adversário difícil, desenvolveu o futebol. Desenvolveu o futebol, inclusive, para ganhar esse jogo, como a gente O Prof falou. tá batendo e assoprando, né? Porque você tá falando para ele dormir tranquilo, mas tá cobrando ele, ou pelo menos falando, tem Clássico semana que vem. Contra Corinthians e Palmeiras não tem barriga me dói, como diria minha avó. Tem que ir para ganhar, isso é tudo ou nada. Isso o consagrará. Mas, por exemplo, vamos pegar, ele está pegando um time que veio da mão do Dorival, certo? Correto. Que nem todo mundo lá do Flamengo pegou também um time que veio da mão do Dorival. Na mão dele, o time continuou rendendo. Isso não aconteceu com o Flamengo do ano passado, por exemplo. Começo de trabalho ou não, o fato é que nunca mais o time do Flamengo aprumou como estava na mão do Dorival. Então, nesse começo, o Carpini tem pelo menos o mérito de manter acesa a chama do São Paulo. O torcedor do São Paulo está otimista nesse sentido. O time mostrou futebol, não perdeu nenhum dos jogos, ganhou um, poderia ter ganho o outro. O que vai acontecer em Clássico, isso não é uma segurança em relação a Clássico. O Clássico você sabe como é. Itaquera tem esse fator psicológico, o próprio jogo com o Palmeiras também é muito parelho, mas o início de trabalho até agora é botar a cabecinha no travesseiro tranquilinho. O que o Carpini tinha que fazer, ele está fazendo, e muito bem. Professor, você falou que ele sairia grandão, a gente brincou e falou que ele sai grandão se ele ganhar os dois clássicos, ou se tiver um bom desempenho nos dois clássicos. Se não tiver? Se não tiver nos dois, começa a contestação. Que é novinho, é o piloto de teco com o Boeing na mão. E aí não, é isso que eu falo. Eu acho tudo muito cedo. Aí, eu acho tudo é cedo, mas cedo, mas haverá. Tem tempo. Eu acho tudo muito cedo. Claro que assim, o resultado, ele não tem como controlar. Quem vai ganhar, se vai perder, isso não tem como saber. O que o Carpini me parece que tem de se apegar muito a esse momento, e ele está se apegando, é o seguinte: o que eu treinei e pensei para o jogo, isso deu certo? Mas deu certo, por exemplo, e perdeu. Tem coisas que saem do controle. O time pode criar muitas chances, não conseguir um chute no seu gol, você perde o jogo. O resultado permite isso, o futebol permite isso. Eu acho que a nossa avaliação tem de passar muito em relação a o que era a proposta e se apresentou a proposta que era pensada. Se apresentou, está tendo evolução, tem coisa positiva. Mas pode perder? Claro, pode perder. O resultado não tem como controlar. Esse é o trabalho do técnico. É chegar até lá, como diz o Fernando Diniz. O Fernando Diniz às vezes exagera quando fala que ganhou um tempo, dominou o Manchester por 8 segundos, ele dá uma exagerada. Mas nisso ele tem razão, né? E o que a gente cobra de um técnico? Desenvolvimento durante o jogo. A gente está vendo esse time de São Paulo desenvolver jogo. Gostei dos 2 primeiros jogos. Vamos falar de arbitragem. Ontem o Galo, aliás, só para fechar o assunto jogo, né? Batendo pênalti, o torcedor do São Paulo acho que nem se preocupa quando tem pênalti e o Galopo vai para a marca da Cal, né? Bate bem demais. Bate Que categoria, bem, né, cara? E com tranquilidade, com calma.